Gente, o que seria da população se não fosse a agricultura, né? A gente tem que plantar, nós temos que cuidar bem da mãe natureza para depois então colhermos produtos saudáveis e de qualidade. Hoje vou ter a oportunidade de entrevistar alguém que está na administração da Fundação 25 de Julho, que tem esse olhar de tratar bem a mãe natureza e também cuidar bem dos nossos agricultores para que eles possam produzir produtos com qualidade. Vou entrevistar o Rivelino Simas. Boa noite, Rivelino. Boa noite, Marcos. Uma satisfação estar aqui no teu programa novamente. É isso mesmo, não é? Vocês da Fundação 25 de Julho olham com carinho, principalmente os agricultores e também a mãe natureza. Isso, a Fundação 25 de Julho, ela é o órgão de agricultura municipal, certamente o maior órgão de agricultura municipal do estado de Santa Catarina, né? Então é uma estrutura que ela só perde para órgãos estaduais, como Emater, Epagre, Embrapa, mas é uma referência até nacional em algumas áreas, como a área de piscicultura. A nossa estação de piscicultura de Água Doce é a primeira do sul do Brasil, né? Essa instalada é a mais antiga, tem 42 anos, né? É uma unidade modelo, né? Ainda essa semana tivemos um curso aí a nível estadual da área de doenças na área de tilapicultura, né? O pessoal de tilápia, técnico, esteve lá fazendo o curso essa semana. Então, curso de altíssimo nível, né? Palestrantes que vieram da Unicamp, que vieram de São Paulo, que vieram do Rio Grande do Sul, enfim, para ministrar as palestras aí nessa área. E a gente continua avançando bastante no setor de piscicultura, né? E a estrutura da Fundação 25 de Julho é uma estrutura bastante reconhecida a nível estadual, né? Por ela ter grande gama de conhecimento técnico e de estrutura à disposição do agricultor. É uma referência com toda certeza, é um orgulho estar à frente dessa instituição. O Rivelino é filho de agricultor. Isso. Né? Técnico agrícola formado pelo Colégio Agrícola de Camboriú, Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e em Geografia pela Univille. Então é a pessoa certa, pelo menos dentro do campo da formação, né? E olho assim com bons olhos o fato até de você ter sido filho de agricultor. Isso. Ironia do destino. A minha carreira de filho de agricultor foi sempre voltada para monocultura, né? Fiquei um tempo plantando fumo, um tempo com olericultura, na área de hortaliça, e sempre era aquela coisa da Revolução Verde, né? O grande uso maciço de agrotóxico, né? E que hoje é uma filosofia que eu sou totalmente contra. Eu acho que a formação de colégio agrícola e de universidade me levou a crer que a Revolução Verde trouxe muito pouco benefício para a agricultura e para as pessoas que consomem esse produto da agricultura. Porque ela fez com que a gente usasse mais agrotóxico, mais adubo, e não produzimos melhor e muito menos acabamos com a fome. Muito pelo contrário, a produção de alimentos aumentou e a fome no mundo aumentou em função da Revolução Verde. Então hoje eu sou um adepto da agroecologia, acho que a agroecologia é o grande caminho para a agricultura familiar, seja em Joinville, seja em Santa Catarina, seja no Brasil e no mundo. Nós temos que ser produtores agroecológicos, num passo mais adiante produtores orgânicos, né? Mas o período de transição agroecológica eu penso que é importante. E hoje todo o nosso trabalho está sendo no sentido de fazer com que o agricultor tenha uma mentalidade agroecológica, para se produzir um produto de qualidade que proteja a saúde dele enquanto produz e a saúde de quem consome esse produto, né? Eu tive acompanhei um vídeo, um documentário, que fala sobre as indústrias poderosas de alimentos no mundo, né? Com certeza. Elas têm um controle tremendo, tem ali como é que é a Mãe Santo, como é que é? A Monsanto. Monsanto. Né? As grandes indústrias, ironicamente, né, a indústria que produz o veneno defensivo agrícola também é a mesma indústria que às vezes produz o remédio, né? Então a gente trabalha numa ponta com a questão da agroecologia, na outra ponta a gente procura tratar a questão das plantas medicinais de uma forma muito forte, né? Hoje a gente tem um programa que é o Fito Joinville, aqui na cidade, que trabalha com essa questão de plantas medicinais, e a gente entende que
o agricultor tem que ter saúde na produção, mas quem consome também tem que ter a consciência de consumir um produto de qualidade, mas também cuidar da sua saúde e aproveitando os elementos que estão na natureza para poder cuidar da saúde, né? Então a agricultura ela passa por aí, passa por uma produção de qualidade, por um produtor que tenha renda, que cuide do meio ambiente, mas um consumidor consciente e que saiba se alimentar de uma maneira adequada, né? Então a gente pensa o quanto se tirou hortaliças do cardápio moderno, né? O quanto se tirou aquela comida caseira do cardápio moderno. A gente tem o caso do arroz e do feijão aí, estatística mostrando o quanto o povo brasileiro, de uma forma geral, em função da melhoria da qualidade de renda dos últimos anos, deixou de comer arroz e feijão. Melhorou a renda e deixou de comer arroz e feijão, mas é fundamental na dieta. O arroz e feijão, a nação brasileira só não foi mais subnutrida há anos de dificuldade econômica porque consumia arroz e feijão. Não é à toa que a diabetes está batendo na porta de todo mundo. Complicado, né? Tem a ver diretamente com a questão da alimentação, né? Então, a questão da alimentação equilibrada, você ter uma dieta que consiga conciliar o consumo de hortaliça com o consumo de cereais de boa qualidade, né? Uma carne de boa qualidade, isso é fundamental para a saúde da pessoa, né? O que hoje a Fundação, se eu for à Fundação hoje, eu vou encontrar vários segmentos desenvolvendo várias atividades. Com certeza. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, a gente tem os setoriais organizados, que são setoriais da agricultura, né? Então, tem o setorial de gado de leite, setorial de gado de corte, a produção agroecológica, a piscicultura, a agroindústria. E todos eles técnicos, né? Todos eles têm técnico para atender, tem técnicos para atender. E aí, em função dos setoriais é que a Fundação tira a diretriz de atender as necessidades de cada setorial, né? Então, as reuniões dos produtores são periódicas, com os técnicos acompanhando, e a Fundação ela tem que atender aquelas exigências que são mais necessárias do produtor, claro, né? Então, é lógico, nós temos cadeias produtivas que estão evoluindo, como a questão da agroindústria, a questão do abastecimento, que são áreas que estão evoluindo bastante e que a Fundação investiu muito nos últimos anos. A questão da pavimentação do pátio da SEASA, que é uma conquista, depois de 20 anos a gente pavimentou, né, e foi aí, no ano de 2009, a gente iniciou, 2010 concluiu, foi uma função extremamente importante, porque a SEASA, hoje ela comercializa 40% a mais de hortifruti granjeiro do que ela comercializava antes, né? A questão da agroindústria está evoluindo muito na nossa cidade. Então o produtor rural ele tem que se profissionalizar, produzir um produto que tenha uma característica sanitária que dê garantia também para quem está consumindo esse produto. Então, a questão da evolução da agroindústria ela foi fundamental, né? O setor da piscicultura é um setor que também se desenvolve, se tecnifica cada vez mais. Então, a gente está procurando tecnificar cada vez mais o setor da piscicultura. Fizeram outro dia, inclusive, um torneio lá? Isso, o Festival de Pesca. Festival de Pesca, né? É uma atividade que a Fundação desenvolve todo ano. Estamos fazendo agora, no mês de março, o 4º festival. Então, quem veio no 3º festival vai ser premiado aí, não vai se cobrar taxa de inscrição, vai estar participando do 4º festival, né? Então, todos os que participaram do 3º estão convidados aí no 4º, porque a ideia é promover o setor da piscicultura, promover a aquicultura de água doce. Algum tempo atrás se dizia que o peixe de água doce era ruim de se consumir. Hoje, você consumir uma tilápia e você consumir um peixe de água salgada, você vai ver que o sabor muitas pessoas preferem o peixe de água doce até, né? Depende da forma de ser trabalhado, da forma de se preparar ele. Mas a piscicultura de água doce evoluiu muito. E o nosso município tem toda a condição, que nós temos água de sobra, nós temos área de preservação ambiental, nós temos um solo adequado. Então, aqueles produtores que têm condição, a gente estimula para que eles coloquem tanques mesmo para produzir peixe, que ela é muito mais rentável que muitas outras atividades tradicionais. Fala um pouquinho sobre, você tocou num assunto que me chamou a atenção, essa coisa de água de sobra aí, porque a gente sabe que no mundo inteiro a preocupação é com esse líquido precioso. Com certeza. H2O, a água. E nós aqui em Joinville, nós temos assim mananciais? Temos 60% da área de preservação ambiental, né? Então, em Joinville, pela quantidade que se chove nessa cidade, tem essa virtude de ter uma boa quantidade de água para atender a população e que pode ser explorado por uma atividade rentável, né? Então, que seria a piscicultura. Eu sou muito a favor da piscicultura, porque a piscicultura não contamina a água, muito pelo contrário. A água, muitas vezes, ela sai mais limpa do que ela entrou no tanque, né? Então, a piscicultura é uma atividade ecológica, é uma atividade rentável.
você não tira a água do sistema, a água passa pelo tanque, mas você não tira a água do sistema, né? E também você garante que tem um produto de excelente qualidade, né? Um produto que é rentável para o produtor rural, mas que também é de excelente qualidade para o consumidor. Hoje, para um agricultor desenvolver a piscicultura em sua propriedade é muito caro? Olha, a gente faz uma conta de que a estrutura inicial, ela pode até ser mais cara, mas a médio e longo prazo, ela é uma atividade que é muito mais sustentável que outras. Vamos comparar com a atividade do arroz irrigado, né, que a gente sabe que o principal vilão do preço do arroz irrigado que está caindo é o consumo, que caiu vertiginosamente. Então a tecnologia aumentou, a produção aumentou, a importação também tem porque outros países produzem. Mas o consumo diminuiu mundialmente o consumo de arroz. Porque as pessoas vão para a pizzaria, vão para outras atividades, almoçam fora e tal. Então diminuiu. Então quem depende de uma atividade como o arroz irrigado, ele está sujeito à diferença de preço. Claro. A piscicultura não, o consumo de pescado ele vai aumentar. Porque historicamente a pesca oceana vem diminuindo ao longo dos anos, vem diminuindo e a pesca de água doce vem aumentando. Tá? A produção de pescado de água doce, ano passado foi um ano que foi histórico, porque foi o primeiro ano que a produção de pescado de água doce superou a produção do pescado de água salgada. Olha só. Então você vê, com pescado cultivado, né? Então a tecnologia do pescado... Quando você fala em pescado de água salgada, você imagina aquelas embarcações gigantes, aquela Sim, coisa toda? Só que o que acontece? O que acontece? O homem está cada vez indo buscar peixe mais longe e mais fundo. Isso encarece o custo da pesca artesanal, da pesca oceânica. Porque tu precisa de barcos com equipamentos sofisticados para saber onde é que está o cardume, aquela coisa toda. Tem toda a questão ambiental, né, que está envolvida por aí. O número de pescadores também oceânicos aumentou, então cada vez se busca peixe mais longe e mais fundo. A pesca de água doce não, cada vez você está trazendo o peixe para mais perto. Porque você tem mais tecnologia hoje, você tem pescado de excelente qualidade hoje, né? Produção de alevinos de excelente qualidade. Então, os tanques a nível de solo, eles também a tecnologia melhorou, porque hoje você faz tanques mais rasos. Então, tudo isso melhorou com que a questão da aquicultura tenha se sobressaído e hoje é uma fonte de renda insuperável e indiscutível. Você como técnico, se tivesse que investir, você investiria nessa área? Com certeza seria uma das áreas que eu investiria. Numa propriedade rural que a gente recomenda que pelo menos 2 atividades suporte tem que ter. Né? Uma atividade mais voltada para a zootecnia ou para a aquicultura e uma atividade mais voltada para a produção vegetal. Né? Então acho que a produção de hortaliça é uma atividade rentável. Hortaliça vai continuar faltando e cada vez mais, porque é uma necessidade básica. De preferência, né? Orgânica. De preferência agroecológica, com certeza, né? Agroecológica, orgânica. Então, a produção de hortaliça ela vai cada vez mais ser exigida. Então, esse trabalho que a Fundação 25 de Julho tem feito com as hortas comunitárias, com as hortas caseiras, tá? Já é um trabalho no sentido de fazer com que o preço da hortaliça não extrapole e daqui a pouco o operário, aquela pessoa que já não tem aquele nível de renda, não tem condição de comprar uma hortaliça de boa qualidade, mas ele pode ter uma hortinha no fundo de casa, claro, e produzir uma boa quantidade de hortaliça. Então isso tem que ser estimulado. Até né? Fico pensando sobre isso, Riverino. Eu acho que os governos, inclusive, deveriam investir mais nessa conscientização das pessoas terem no final ou no fundo do quintal, isso, ou até mesmo alguns transformam conjunto em jardim as hortas. Isso, né? É um conjunto que envolve essa condição e também a consciência. A gente vê casos de situações de sujeito ter a horta bem bonita, só que a família não consome hortaliça. Tem casos do sujeito que gosta de hortaliça, mas ele não tem uma hortinha no fundo da casa dele. Né? E sujeitos, às vezes, até monocultores, a gente pode dizer. Agricultores mesmo que têm uma monocultura na produção, mas tem a dificuldade de se trabalhar isso na consciência própria dele consumir hortaliça. Eu sinto, Rivelino, que essa coisa do aumento acentuado, as pessoas estão engordando, a obesidade, as pessoas estão se voltando também agora e procurando se conscientizar de que é o prato que vai resolver o problema dela. Sem dúvida. Né? E um prato colorido, cheio de saladas. E é uma questão que se percebeu, a questão dos jovens. Né? Quando Joinville foi a primeira cidade, e isso foi, para mim, uma melhor ação do governo para a questão da agricultura, né? A compra da agricultura familiar para atender a merenda escolar.
porque Joinville foi a primeira cidade do estado a atender essa demanda. Foi uma ideia genial. Foi genial, foi muito importante para o produtor rural, que tinha. E daí, agora, a condição de que seja esse produto boa parte agroecológico. Isso tem funcionado que agora bem, Rivelino? Vem melhorando muito, vem melhorando. Os produtores estão empolgados no sentido de atender, tanto é que agora a gente já vai iniciar com o leite. Estamos atendendo a demanda legal? Nós temos uma dificuldade ainda que Joinville ele tem maior demanda do que oferta de produção local. Então ainda se pega muita coisa do estado, né? Mais um motivo para o agricultor então produzir. Mais um motivo para o agricultor produzir. Tanto é que agora a gente entrou já, tem uma unidade de leite privada que já vai beneficiar novamente o leite. A gente vai resgatar de novo a questão do leite aqui para também estar atendendo a merenda escolar. Só que o importante disso é que a consciência da alimentação de qualidade, de consumir hortaliça, está começando nas escolas. E é ali que tem que começar. Legal. Porque você tem que começar a educar a criança para consumir hortaliça e levar essa criança lá no produtor rural para mostrar que inclusive, o leite não vem na caixinha. Eu acho que toda escola tem que ter uma horta, né? Isso é fundamental. E até se pudesse um professor, uma pessoa com formação de nutrição, isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora, a consciência também dos professores melhorou. Aqui no município a gente tem essa condição de estar comprando produto da agricultura para atender a merenda, faz com que os professores também queiram saber, poxa, vamos visitar uma propriedade rural, isso está acontecendo muito, né? Então o professor tem essa consciência. Concurso de hortas escolares, a gente está trabalhando isso forte. Nos postos de saúde estamos trabalhando a questão do concurso de hortas nos postos de saúde. Então é uma questão de consciência, né, da comunidade e também do trabalho institucional de tentar reverter uma cultura que já existia, né, algum tempo atrás, mas que a Revolução Verde ela foi capaz de terminar com a agricultura familiar e com uma cultura de uma alimentação saudável, né? Muito bacana nosso bate-papo com o Rivelino Simas, ele que é o homem que chefia a Fundação 25 de Julho, que tem desenvolvido um trabalho fantástico para a nossa cidade. Nós ainda vamos continuar conversando com ele, o Rivelino Simas, ele que é filho de agricultor, técnico agrícola formado pelo Colégio Agrícola de Camboriú, graduado em Ciência Agrícola pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Geografia pela Univille, pós-graduado em Ensino Rural pela FACIPAL do Paraná. Legal, daqui a pouquinho então nós já voltamos.